Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula de hoje, desta quinta-feira. Hoje é dia 2 de setembro, né? 2/9 de 2021, tá? Nós vamos no livro Aprender Juntos. A nossa aula hoje é sobre animais que nascem de ovos. Então, vamos ver. Há animais que se desenvolvem fora do corpo da fêmea, em ovos, as aves, muitos peixes, répteis, anfíbios e insetos são alguns exemplos. Dentro dos ovos, há água e reserva de alimento, que o filhote consome durante o seu desenvolvimento. Ao nascer, alguns filhotes de animais que nascem de ovos já estão prontos para se alimentar sozinhos e se proteger no ambiente externo. É assim com as serpentes, certos peixes e insetos. Então, aqui vocês estão vendo o ovo dos animais aqui, da cobra aqui, né, do percevejo, ó, também coloca muitos ovos que formam um agrupamento bem unido. Aqui são os ovos da serpente, elas nascem de ovos que têm uma casca mole. Vamos lá. Existem, porém, animais que cuidam dos ovos e dos filhotes, mesmo depois que eles nascem. É o caso das aves, que aquecem os ovos com o calor do corpo e alimentam os filhotes depois do nascimento. Certos peixes e rãs protegem seus ovos para que não sejam comidos por outros animais. Então, aqui tem, ó, o filhote de galinha, né? Recém-nascido do ovo. A fêmea cuida de seus filhotes após o nascimento. Aqui tem um ninho de tuiuius com 2 adultos cuidando de 3 filhotes. Então, é o caso das aves, né? As aves, eles cuidam dos filhotes após o nascimento. E aí nós vamos ter os ovos com casca e ovos sem casca. Muitos animais terrestres, como as aves e os répteis, põem ovos com casca. Os ovos com casca variam de tamanhos e são resistentes contra batidas e contra a perda de água. Anfíbios e peixes põem ovos gelatinosos, sem casca. Esses ovos ficam dentro da água, o que evita que sequem e os filhotes morram. Gelatinoso, que tem a consistência de gelatina, que vocês conhecem, né? Aquela coisa mole, né? Meio gosmenta, né? Que a gente vê, que a gente conhece. Então, aqui nós temos ovos de galinha, brancos à direita, de avestruz, que é um ovo bem grande, e de codorna, que são os menores, que tem manchas também, né? Aqui nós temos aglomerado de ovos de anfíbios. Os sapos e as rãs põem ovos dentro da água, então eles não têm casca, né? E os outros animais, eles põem ovos externo, né, na parte na terra, né? E eles têm casca, tá? E variam de tamanho dependendo do animal, tá? Todos os animais que nascem de ovos, eles são chamados de ovíparos, certo? Vamos lá, escreva o nome de 2 animais que nascem do corpo da mãe e 2 animais que nascem de ovos. E em que ambiente eles vivem? Então, os animais que nascem do corpo da mãe, quais que a gente poderia colocar? A vaca, o cão, o gato, o elefante, o cavalo, a zebra, porco, né? Baleia, tá? Então, são exemplos. E eles vivem em diversos ambientes, né? No caso, os que nascem da barriga da mãe, né? Do corpo da mãe, eles vivem em diversos ambientes também. E os que nascem de ovos, a gente pode citar aí as aves, alguns insetos, os anfíbios, também vivem em diversos ambientes, pode ser terrestre ou aquático, né? No caso dos animais ovíparos. Aqui nós temos a fotografia que mostra peixe palhaço colocando ovos sobre uma pedra. Aqui eles pedem, a gente vai só comentar aqui, ó. Vocês acham que esses ovos sobreviveriam fora da água? Não, né? Porque o que que acontece? Esses ovos que ficam dentro da água, ó, a gente viu aqui,
ele evita que os ovos eles tenham uma substância gelatinosa, eles não têm casca. Então, se eles estiverem fora da água, eles podem secar, quer dizer, eles não vão se desenvolver, né? E aqui, onde o filhote da galinha se desenvolve, que cuidados ele recebe da mãe antes do nascimento e depois? Então, o filhote da galinha, ele se desenvolve lá dentro do ovo. A mãe, o que ela faz? Antes do nascimento, ela faz o quê? Ela aquece os ovos, né? Ela choca, né? Os ovos. E depois do nascimento, o que ela faz? Ela também protege os filhotes, ela vai sempre acompanhando eles aí até eles aprenderem como conseguir o alimento sozinho, né? Então, aqui não precisa preencher, só um comentário, tá? Aí, continuando, o desenvolvimento dos animais, vamos lá. Quando nascem, os filhotes de muitos animais têm muitas semelhanças com relação aos adultos, mas com tamanho menor. São assim os bebês humanos, os cavalos, as tartarugas e as emas, por exemplo. Com o tempo, eles crescem e se desenvolvem, tornando-se adultos. Então, aqui a gente está vendo os filhotes da ema, que são semelhantes aos filhotes adultos. O macho é quem cuida dos filhotes, olha que interessante. E aí nós vamos ter outro tipo de desenvolvimento entre animais, que é a metamorfose. Alguns animais, porém, nascem completamente diferente dos adultos. Ao longo do tempo, o corpo desses animais passa por grandes mudanças, até chegar à fase adulta. Esse processo é chamado de metamorfose, é uma transformação, né? É o caso dos sapos, das borboletas e dos mosquitos. Acompanhe a seguir a metamorfose de uma rã. Então, a rã, olha lá, ó, rãs macho e fêmea acasalando na água. Nesse local, a fêmea da rã deposita os ovos. O filhote de rã que sai do ovo, chamado girino, ele vive na água, não tem patas e nada com a ajuda da cauda. O corpo do girino passa por transformações. Ele cresce, surgem as patas e a cauda diminui. A rã começa a respirar pelos pulmões e passa a viver fora da água. Ao final da metamorfose, a rã se torna adulta, tá? Então, vocês viram que ela vive na água e vive na terra, né? Aí nós temos a metamorfose da borboleta. Então, vamos seguir aqui, ó. A fêmea e o macho se acasalam. Depois do acasalamento, a fêmea coloca ovos sobre uma planta. Aí o que acontece em seguida? Assim que sai do ovo, a lagarta começa a comer partes da planta onde está. Ela vai se alimentando ali da planta. Aí depois que a lagarta come e vai se alimentando, né? Come muito e pode dobrar de tamanho em um dia. Olha só. A lagarta passa para a fase da pupa, que ocorre dentro do casulo. Nessa fase aparecem as asas. No final da metamorfose, a lagarta já se transformou em borboleta. Então ela sai do casulo e se alimenta principalmente do néctar das flores. Certo? Então aqui está a metamorfose da borboleta. Certo? Então, esse esquema aqui é do ciclo da borboleta. Então, tá mostrando as etapas desde o acasalamento, a postura dos ovos, até o surgimento da borboleta adulta, certo? E aí, vocês vão completar o texto sobre a metamorfose das borboletas. Então, o que nós sabemos? Que a lagarta nasce do ovo, não é isso? Então, a lagarta vai nascer do ovo e vai se alimentar do quê? De folhas. Após a metamorfose, ela transforma-se em borboleta e sai de onde que ela saiu? Do casulo, né? E aí ela se alimenta de néctar, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula de ciências. Qualquer dúvida, estou por aqui. Boa aula!